E aí quando acabou, aí foi quando surgiu o bunker ou não? Não, o bunker surgiu depois Não, o bunker foi o do seguinte, Terça quando, Livre, né? quando o terço estava acabando, eu estava lá em Brasília, né, e eles tiveram que ir dispensando as pessoas por causa da situação que Sim. colocaram eles, né? Sim. E eu fui um dos dispensados, obviamente, porque todo mundo estava sendo. É, só que eu estava em Brasília e eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou alugar um apartamento aqui e eu vou alugar um apartamento aqui, eu vou... Só uma coisa, o Antônio Carro tá dizendo assim, essa casa era do PCC. De fato, isso é verdade, mas eu vou explicar daqui a pouquinho o que é essa É do história. Partido Comunista Chinês. É, do PCCH, do Partido Comunista Chinês. Não era do primeiro comando da capital, Não, era bem exatamente. pior. É bem pior. O lance é o seguinte, eu saí de lá e eu tinha um amigo, ainda tenho, né? Ainda é meu amigo, e muito amigo, inclusive, que é o Mauro Fagundes. E o Mauro Fagundes, ele sofre de uma TDAH, assim, a mais terrível TDAH que você possa imaginar. Sim. E ele passou um tempo lá no Terça também, né? E o Mauro lá no Terça virou um irmão pra mim lá, né? Só que era o seguinte, tinha hora, cara, que eu ficava assustado. Porque a gente tava lá, todo mundo, né, comia junto, trabalhava junto, morava no mesmo lugar. E o Mauro, cara, era o seguinte, o cara era um irmão pra mim. Só que eu ia jantar, tô lá, tô comendo um bagulho, daqui a pouco ele aparecia lá, falava assim, ó, botei umas batatas pra fritar. Sentava ali. Cara, era assustador, que ele esquecia, cara, assim, ele esqueceu, foi embora. Começava a mexer no celular, esqueceu. Daí a pouco eu falava, cara, faz só 35 minutos que você largou a batata. Acho que fritou, hein, mano? Acho que deu, né? Então, aí eu percebi que era o seguinte, no começo eu achei que ele tava zoando. Depois eu falei, não, cara, o cara é TDAH mesmo. Sério. O mais sério caso de TDAH que eu vi na vida, né? E eu falei, pô, cara, tô aqui em Brasília, o cara é meu irmão, né? Falei, vamos abrir um jornal lá, né? A gente acabou abrindo um jornal chamado NQC, que era um NQC. Nada que calar, né? O NQC, a marca NQC, o Nada Que Calar, era um jornal paraguaio de uma amiga minha, que ela tinha um jornal chamado NQC no Paraguai. E ele me ouviu citando o jornal dela e ficou doido, gostou daquele nome. Não, vamos abrir um jornal com o nome NQC e tal. Eu esqueci o nome dela, Vilauba, o nome dela. E eu conversei com ela, liguei pra ela lá no Paraguai e falei, ó, eu vou abrir um jornal aqui, sua homenagem aqui, chamado NQC, né? A gente abriu o NQC e o NQC funcionou. Funcionou e funcionou muito bem. Não sei quem lembra dessa época, a gente montou uma bancada lá, chamou a Flávia Ferronato, era eu, Mauro, a Flávia e o Rafael Fontana. O Rafael Fontana estava fazendo ancoragem, ele é tremendo profissional. E a gente foi fazendo, cara. O negócio funcionou muito bem, cara. Funcionou muito bem. Só um detalhe. O Rafael Fontana estará conosco aqui dia 8. Dia 8, né? Dia 8 agora de dezembro. Um tremendo profissional, fantástico. E foi um lance muito louco, porque a gente chegou a fazer 800 mil visualizações, quase bater. Uau. Quase bateu 1 milhão no final de semana. Caramba. Né? O povo gostava da gente, o povo gostava. Cara, o NQC foi um sucesso na época. A gente chegou a ser a segunda maior audiência do jornalismo. Quando o Supremo começou a perseguir uma turma do jornalismo Sim. que não era o jornalismo, vamos dizer assim, alternativo, Aham. que eles começaram a perseguir também a turma do jornalismo tradicional, a gente chegou a receber ligação no estúdio, não vou falar o nome de quem, pedindo pra gente, se eles tirarem a nossa rádio do ar, o pessoal que tá aí já vai me ter matado a charada. Se tirarem a nossa rádio do ar, a gente pode usar o canal do NQC? E a gente falou, pode. Naquele dia eu percebi o tamanho que a gente estava. Naquele dia eu percebi o tamanho que a gente estava. Só que passou 1 ano e pouco, quase 2 anos de NQC, e eu estava cansado de fazer a mesma coisa sempre.
Eu fui para Paraíba fazer umas matérias. A gente pegou um cenário louco na Paraíba, que um dia eu conto. Quando chegou da Paraíba, eu fui fazer uma parada, acho que foi no Rio ou São Paulo, não lembro. E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu quis abrir uma base do NQC em São Paulo. E aí eu aluguei uma casa lá, e essa casa era grande e ela tinha uma edícula do lado de fora perfeita. Eu falei, cara, se eu fizer tratamento acústico nessa edícula, vai dar um puta do estúdio, cara. Sim. Fiz o tratamento acústico na edícula e, cara, ficou um estúdio maravilhoso, ficou uma coisa de louco. E eu falei na época, olha, o negócio agora, as pessoas não querem mais live, as coisas que as pessoas querem podcast. Na época do NQC vocês só faziam live? Na época do NQC era live, na época do NQC, o NQC ele estourou porque ele teve uma proposta diferente. A proposta do NQC era trazer para o jornalismo alternativo algo similar ao jornalismo tradicional. Então a gente montou uma bancada com toda a identidade visual do jornalismo tradicional, sendo no alternativo para concorrer com aquilo ali. Cara, deu muito certo. Deu muito certo. A gente estourou no norte com o NQC. Eu lembro, cara, foi porra. Tava forte, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, a demanda agora é outra. O pessoal agora quer, o que eu tô sentindo nas pessoas, eu sempre tive um tino bom para demanda de jornalismo. Agora, nesse momento, as pessoas querem o jornalismo informal com a qualidade do jornalismo formal. É uma questão de linguagem, é uma questão de função da linguagem. Você vai conversar, e isso para mim foi um grande desafio. Por quê? Porque o único jeito de fazer isso era fazer um jornal que fosse um podcast. Sim. E aí eu ganhei de um amigo, na época, uma placa de trânsito escrito Bunker. Eu ganhei de presente dele. Ele falou, cara, esse aqui vai ser o nome do teu programa. Cara, eu resisti, mas eu fiquei olhando para aquela placa. E é um sugestivo, né? E o estúdio todo cheio daquelas placas de isolamento acústico preto. Cara, eu falei, combina muito, cara. Deu certo. Botei a placa ali, funcionou. Eu falei, vai ficar assim. Então o que virou? Virou o bunker do NQC. Entendi. Virou bunker do NQC. Bunker, todo mundo sabe, significa abrigo subterrâneo, lugar onde você protege as coisas, né? Eu falei, cara, o nome é sugestivo, porque você... E aí eu comecei a fazer o Jornal do Bunker ali e eu falei, vou trazer uma coisa diferente, né? Na época eu trouxe um colega que eu conheço ele há muito tempo, desde moleque, mesmo, que é o Glaucio Gonzalez. Ele é esquerdista, ele é anarquista, eu trouxe ele para a bancada para ter debate mesmo, né? Só que o público a gente tinha um público grande, e o público começou a pesar muito nele. Começou a martelar ele. Começou a martelar muito ele e infelizmente não deu certo, a gente acabou dispensando ele e tal, né? Porque, tava muito pesado e o cara começou... Você imagina você estar num programa e ter 300 milhões de comentários te dando porrada. Você já tinha mais ou menos vamos dizer eu queria abrir o debate, definido. Eu queria ir longe. Eu trouxe o Glaucio naquela época, porque o Glaucio ele é um esquerdista que ele não joga xadrez igual pombo. Entendeu? Ele não é pombo xadrista. Inclusive, uma vez o Ricardo Ventura me ligou da Jovem Pan lá, ele falou, Verão, você conhece algum esquerdista que dá para conversar? Eu falei, conheço, indiquei o Glaucio, ele foi lá no programa dele, né? E acabou que não deu certo, ele foi gente boa, não tem problema nenhum com ele. Ele foi embora, eu fiquei lá eu fiquei lá fazendo. Aí veio o Rogério Nubor, lá de Paulínia, sentou lá, comecei a conversar sobre política com ele, e o cara era bom de falar. Só que ele não sabia que ele era bom. O cara falava bem. Eu falei pra ele, você vai ficar na bancada comigo. Na verdade, naquele momento eu não falei, eu só pensei, esse cara vai ficar na bancada comigo. Aí ele falou, veio de Paulínia para São Paulo, foi de Paulínia para São Paulo para me levar uns documentos. E eu
né, do caso de desvio da saúde pública e tal, depois virou matéria nossa, foi uma outra loucura. Eu peguei aquele negócio ali e eu peguei aquela situação ali. Quando chegou, eu terminei de recolher os documentos dele, eu falei, pessoal, é o seguinte, tá chegando na hora do programa, dá só um momento para mim. Fechei a porta do estúdio, liguei as lâmpadas lá, programei, pau, entrei. Falei, senta ali, por favor. Quando ele viu, ele tava ao vivo, cara. Falei, ele tá ao vivo aqui hoje, tô com meu colega, o Rogério Nubor aqui, e, cara, o cara tremia com uma vara verde na mesa. Não faz isso comigo. Eu já fiz. Peguei, comecei a pegar as notícias, ler e jogar no peito dele. E aí, ô Nubor, o que você acha disso aqui? Pau. No primeiro dia ele ficou travado, mas se saiu bem. No segundo dia ele ficou travado, mas se saiu bem. Aí ele começou a relaxar. Falei, agora já foi. Eu falei, fica aqui que você vai ver o que vai acontecer, cara. E ele se saiu muito bem. Depois de uma semana o público amava o cara. Todo mundo queria ouvir o Rogério Nubor. Tal. E aí aconteceu que o pessoal gostava muito dele e tal. Aconteceu que o pai dele passou mal em Paulínia, ele precisou ir para Paulínia. Quando ele chegou lá, ele não voltou mais e tá tudo bem. E aí ele me chamou, falou, tô abrindo um programa aqui, ele começou um programa lá chamado Cidade em Debate, que é bom pra caramba o programa dele, recomendo inclusive e tal, né? E passando disso daí, cara, teve um momento que o NQC, não sei porquê, começou a não dar certo, acho que é porque eu estava em São Paulo mesmo. E eu falei pro Mauro, pode ficar com o NQC tranquilo, né? Eu vou tocar o bunker por aqui, né? Eu levei o bunker para outro canal e ficou só o bunker. Né? Ficou só o bunker. E a proposta do bunker cresceu muito, cara. Eu rapidamente, o canal original do bunker, cara, a gente já ia bater 100 mil seguidores ali. Né? Ia bater 100 mil seguidores. E eu tinha um canal alternativo, chamado Jornal Bunker mesmo, que era só alternativo para caso acontecesse alguma coisa com o primeiro canal. E os dois estavam monetizados. Quando chegou no dia 8 de janeiro, eu tava dormindo, meu telefone começou a tocar loucamente de manhã. Eu atendi, era um seguidor do canal que tinha o celular. Eu atendia muito o celular durante o programa, né? O pessoal que falou, você quer comentar alguma coisa? Liga, vamos falar ao vivo, pá. E esse bate-bola o pessoal gosta bastante. Sim. O cara pegou... Eu atendia de tudo no programa, cara. Atendia de tudo que você imaginar, cara. Atendia petista, atendia... Era bem democrático. Pessoalista. Assim, bem... Não, eu sempre tratei todo mundo bem. E uma coisa que o pessoal da esquerda ficava enlouquecido com o bunker, ele tinha uma perseguição muito forte. O Rogério acompanhou isso. E o Glaucio também. Eles viram isso acontecendo. A ponto de cortar a luz via hacker. Cortar a luz da casa. Em São Paulo, a luz não vem mais o cara cortar. Ela é cortada via comando no sistema, sim. né? Cara, teve hacker cortando a luz, cara, do estúdio, pra você ter uma ideia. O bunker, ele tinha a maior taxa de conversão de esquerdistas, cara, de todos os canais. A gente tinha... O nego ia lá assistir, o cara... Você só via no chat depois da mensagem, eu parei com a esquerda. E eu sempre fui de brincar com eles. Eu nunca peguei os caras pra tratar mal. Filha da Bater fruta, de frente, não sei o quê, você é um filho do... Você é um merda, não sei o quê. Não fazia isso. Eu pegava o cara e brincava com ele. Tinha um que ia lá, e ele falava assim pra mim no chat, Roveran, você fala isso daí porque você gosta do Bolsonaro? Eu falei, eu gosto do Bolsonaro mesmo, eu vou falar que não. Não, mas por que você não fala que o MST é o maior produtor de arroz orgânico? Foi porque eu tenho dó de você. Você tá falando pra mim que o MST é o maior produtor dos produtos da elite, né? Arroz orgânico é a tia do Zap que come? Você sabe quem é que come arroz orgânico? Você quer que eu te fale o preço do arroz orgânico? É isso que eu ia falar. Vai ver o preço que eles cobram na feirinha deles lá. Você sabe quanto, se você dividir, pegar o consumo de arroz total do ano e dividir pelas horas, você sabe quanto que a produção da MST sustenta o Brasil? Não tenho a mínima ideia. 6 horas. No ano inteiro. No ano. No precinho, né? No preço. Sem levar em consideração nem preço. No precinho. Nem no preço. Nem 365 tô nem falando, dias vezes 12 horas. eu não tô nem falando de preço, eu tô falando de quantidade de produção.
Se você, então, entendeu? mas aí eles Mas eu eles citei iam o preço com porque essa. assim, é surreal as É coisas que surreal, eles vendem lá, lógico, o preço porque que- é orgânico, o preço, porra. O preço do café deles lá enfim. Eles vinham com essas, eu respondia no bom humor pra eles. Sim. Dali uns dias o cara vinha lá e falava assim, olha, eu tô parando de ser esquerdista por tua causa, agora eu vou ficar aqui no canal também te enchendo o saco, não sei o quê. E os caras ficavam, cara, era muito, legal. muito nego que vinha da esquerda e ficava lá. Cara, só que é o seguinte, começou a ter ataque hacker. Teve um dia, cara, que eu tava ali, sem brincadeira, meu mouse saiu se mexendo sozinho na tela, cara. Começou a clicar aqui, clicar ali, o Glaucio sentado aqui assistindo. Eu falei, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Foi, olha teus amigos aqui, ó. Olha teus amigos aqui. O mouse na tela andando e clicando nas coisas ali e tal. E eu mostrei pra ele, falei, tá aqui, ó. O mouse tá ali, tô aqui. Aí ele olhou pra mim e falou, O cara identificou o IP do computador e começou não sei, a não manjo disso, mas eu sei que sim. o cara tava lá. Caramba. Você entendeu? E foi assim, cara, foi uma coisa... Eu sei que no 8 de janeiro, um seguidor me ligou e falou, ô Verão, tá rolando uma parada louca em Brasília, você tem que entrar ao vivo. Eu falei, caramba, saí correndo, de cueca mesmo, passei uma água na cara, botei a camisa, corri pra dentro do estúdio, liguei a máquina. O que acontece com esses caras que tá todo mundo querendo andar de cueca pra todo lado? Eu tava em casa, no caso, né? Eu tava em casa. Eu tava em casa e tava sozinho, né? Saí correndo, pô, cara. Eu botei uma calça, pá, pronto, né? Entrei no estúdio. Não, o problema é se eu tivesse sem cueca. De cueca. Aí eu peguei e fui pro estúdio. Cheguei lá, me informei. Eu encontrei um canalzinho desconhecido, tinha uns 5 seguidores no máximo, de um cara que estava em Brasília, que não fazia a mínima ideia da minha existência, porque eu comecei a procurar pelos termos o que estava acontecendo, e me apareceu esse canal numa lista. Sabe, tem aquelas listas de canal transmitindo? Tinha uma lista, o cara tava lá no fundo, esquecido. Falei, o que esse cara tá aqui? Eu fui lá ver, o cara tava com uma câmera na mão, registrando só pra ele. E tava transmitindo ao vivo pra ele registrar. Entendi. Eu falei, eu vou retransmitir essa porcaria. Peguei e comecei a retransmitir e comentar, fazer um react ao vivo ali. Pessoal, tá acontecendo isso aqui em Brasília, tá acontecendo isso aqui, papapá, fui colocando. No dia seguinte, veio uma moça, coitada, que Deus a tenha, profissionalmente falando, chamada Tatiana Dias, lá do Intercept. Escreveu uma matéria me chamando de golpista. Falando que eu lucrei com um golpe, cara. Lá do The Intercept. Eles me interceptaram. A menina, coitada, Tatiana Dias, coitadinha, que Deus a tenha profissionalmente, ela pegou e escreveu uma matéria lá, que eu era um... Foi eu, ela apontou eu, a Andréa Lu, a amiga do Fontana, aquela jornalista, Andréa... André Matias. André Matias, obrigado. André Matias. E tinha um outro cara que eu não lembro. Foram os 3 que estavam na matéria do Intercept, que eram golpistas lucrando com monetização do golpe. Foi cacetada, cara. Caramba. Olha aqui onde foi a cabeça da coitada, né? Aí eu sei que no dia seguinte eu peguei a matéria dela, porque eu tinha lá um alerta do Google, eu liguei o alerta, eu ligo com o alerta com o nome de todo mundo da minha equipe, inclusive o meu, porque se sair alguma coisa, você é o primeiro a saber, né? Sim. Eu peguei, saiu um negócio com o meu nome. Eu peguei e fui lá ler no Intercept. Eu abri a tela com aquele negócio, comecei a ler e dar risada, porque eu falei pra menina, ô Tatiana, você é do Intercept, o que eu posso fazer é o seguinte, eu venho aqui, eu pego minha carteira aqui, ó, tá vendo? Deixa eu te falar, te dar um papo aqui só entre a gente, né? Eu posso pegar aqui, ó, né, pegar minha licença de jornalista aqui, ó, tá vendo? Posso pegar minha licença de jornalista, rasgar, você entendeu? É porque o que eu tava fazendo? Eu falei para o vídeo tá gravado. No vídeo tá gravado. Eu tô narrando um acontecimento de um vídeo que eu peguei aleatoriamente na internet de um cara que falou, ó, o que tá acontecendo, eu tô aqui no meio. Sim. Falei, agora eu sou... Ó, a fragilidade do Estado de Direito é assim, ó. Se alguém filmar, o Estado cai. Você entendeu? Então, né? Filmou, já era. Quando eles disseram a revolução não será televisionada, eles falaram sério. O pior é que, assim, se for levar no limite, ela também lucrou Não, pois é. com o tal do golpe, né? Porque ela também fez matéria a respeito e com certeza essa matéria também foi monetizada. E eu não ou ela pensei em trabalhou de responder graça. isso, né? Não, aí o que aconteceu? Eu tirei um sarro dela, achei que não fosse acontecer nada. No dia seguinte, o YouTube arrancou do ar o meu canal, o YouTube desmonetizou meu canal, e no outro dia ele arrancou do ar o meu primeiro e o segundo canal. Aí a gente foi pro Rumble, na época tava uma galera migrando pro Rumble. Eu fiz o jornal 3 semanas no Rumble,
com bastante gente ao vivo. E aí eu descobri que o Rumble não paga porcaria nenhuma, cara. Assim, olha, assim, você imagina eu ficar 3 semanas com um monte de gente ao vivo, pra no final chegar e falar assim, quanto que tá dando faturamento? $50. Olha aí. Você tá me zoando, mano. $50, tá monetizado no Rumble. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois e pra galera que tá no chat. Diga lá. O que foi o Terça Livre para vocês? E para vocês que estão no chat também, eu quero saber aqui do lado aqui. O que foi o terceiro livro pra você, ô Verá? O Terça Livre, pra mim, ele teve muitos significados. Mas eu acho que hoje, quando eu olho, o Terça Livre foi um divisor de águas, você entendeu? Porque assim, é uma loucura, cara, você pensar que em vida você faz parte da história. Os livros vão falar sobre você. Os livros de história vão falar de você, vão falar de mim. Sim. Vão falar do Alan. Você entendeu? Sim. É porque porque o que aconteceu ali foi muito significativo, né? Foi, porra. Porque hoje eu olho com os olhos de quem entende o que está acontecendo interna corporis no poder. Hoje eu olho para o jogo político e eu entendo ele. Hoje eu olho para o jogo político e eu sei exatamente o que cada um quer dizer nas suas afirmações. Quando o Kassab chegou dias atrás e falou assim, depois da eleição, falou pro Lula, se você apoiar o Antônio Brito, nós vamos te apoiar na reeleição. O que ele está falando pro Lula? Se você não apoiar o Antônio Brito, não vai haver reeleição. Entendeu? Hoje eu pego de bate-pronto essas coisas. São as entrelinhas, né? Pau. E no dia seguinte, o Rodrigo Pacheco saiu dizendo que ia andar com o projeto de fim da reeleição. E o Rodrigo Pacheco é o homem dele no Senado. Você entendeu? Então, assim, na hora que ele falou, eu falei pro meu pessoal, falei, opa, se liga, capturou? Mas essa vivência política fez cair um castelo de cartas muito grande, cara. Hoje eu tô do lado de trás da câmera do mercado editorial. Eu sei quem é quem. Eu sei quem tá onde fazendo o quê. Um dia eu vou parar para escrever sobre isso e um dia eu vou contar para as pessoas o que é o mercado editorial. Cara, a esquerda, ela não está... As pessoas pensam que o problema da esquerda é a Daniela Lima, o William Bonner e a Renata Vasconcelos lá. Não é, cara. Eles não são isso aqui, ó. Os caras estão em cada editora, em cada gráfica, em cada distribuidora de banca de jornal, em cada banca de jornal, em cada associação empresarial que representa empresários de alguma área, em cada confederação de associações, em cada sindicato, os caras estão em cada nível dentro do negócio editorial. Você não consegue andar nesse nicho, no nicho editorial, sem esbarrar com um deles. Pra você ter uma ideia, eu estava esses dias ligando para eu até contei isso daí para um pessoal. Eu estava esses dias ligando em busca de distribuidora em São Paulo. Em São Paulo acontece o seguinte, né? Você tinha a Dinap, que era distribuidora da Editora Abril, e a Quinaglia, que competia com ela. Com a queda das editoras, com a queda do mercado impresso, por causa da chegada do digital, as editoras se fundiam. As editoras não, a Abril faliu, vamos dizer assim, simbolicamente. Ela continuou fazendo algumas atividades. E as duas distribuidoras, o que é distribuidora? Distribuidora é o cara que pega o material impresso na gráfica e joga nas bancas. E ele faz o negócio com o dono da banca, que fica com 30% consignado. Ele gerencia tudo isso daí para você. Em São Paulo só tem uma distribuidora. E assim, os caras não são militantes nem ativistas. Mas a pressão que os militantes e ativistas fazem inconscientemente em cima deles faz com que eles tenham uma ideia diferente do mercado. É assim, existe uma rejeição a qualquer obra da direita e os caras nem sabem que estão militando pela esquerda. Aí eu fui ver a mulher que é presidente de uma associação de editoras, eu não vou falar o nome dela por uma questão porque ela é idosa, né? E pode causar um dano aí. Sim. Cara, a mulher falando, ela é representante de editoras, tá? Eu fui lá olhar quem que faz parte da associação dela, Globo, Folha, toda essa turma. Estadão, etc. Só Tubarão.
uns 7, 8 nego grande do mercado. A mulher que é representante desses caras no mercado, militante de carteirinha da esquerda, e ela que está à frente de todo esse mercado, fazendo propaganda e dizendo que está combatendo o ódio do jornalismo alternativo, você entendeu? Que fake news e não sei o quê. Quer dizer, dá o milagre sem dar o santo, né? Aham. E na foto, abraçada com a Carmen Lúcia, cara. E aí, né? Você tá entendendo? A mulher que tá à frente de uma associação que congrega os empresários das editoras, cara, os donos das editoras. Você imagina a pressão que esses caras não sofrem mesmo não querendo. Se o cara chegar lá e falar assim, eu vou publicar um barato de direita aqui. Não, pô, não vai. Não vai. Mas o Terça Livre. Então, Abriu é isso que eu abriu tô seus falando. olhos O Terça Livre, ele foi cotovelo e licença, você entendeu? Ele chegou no mercado e falou assim, cara, existe uma demanda de povo que precisa disso daqui, que existe uma demanda de povo querendo ouvir uma opinião que não seja a dos militantes, e a gente vai atender esse pessoal. E que na época ninguém tinha acesso. E ninguém, não é que não tinha acesso, não existia ace- concorrência. exatamente, acesso tinha, mas não tinha. Não quem tinha fazia. concorrência, cara, não tinha concorrência. Acesso não tinha quem fornecesse. Isso, é. Não é nem que não tinha quem fornecesse, tinha que não tinha gente competente para fornecer, você entendeu? É. Até tinha cara que tentava um site aqui, tentava um blog ali, tentava um vídeo do outro lado, mas não conseguia capitanear o processo. Cara, tem uma coisa, cara, que E aí os caras ficaram enlouquecidos, por quê? Por causa da consistência do Terça. Esse foi o problema deles. Falou, cara, enquanto a gente pode pegar e ridicularizar alguém, a gente acaba com eles. Mas a partir do momento que eu falo daqui, o cara fala dali, o cara me desmonta. O que é um debate? É argumento contra argumento. Sim. É proposição, nexo, conclusão. Né? E como você vai desmontando o argumento, o cara vai recuando. Vai desmontando o argumento, o cara vai recuando. Quando acaba o debate? Quando um dos argumentos chega no nível da evidência. Quando você apresenta algo que a pessoa pode ver com os olhos dela. Aí não tem mais argumento possível. Né? Tanto que existe um ditado popular que diz, né? Contra fatos não existe argumento. Isso é verdade, porque você chega num momento que você mostra um fato para a pessoa. Né? E aí o terror deles era o seguinte, fala, a gente não consegue discutir com esses caras. A gente não consegue discutir com esses caras. Por quê? Porque a gente tá preparando militância, e militância é assim, tem um cara inteligente para 10 repetidor. Só que eles iludem os repetidores de ideias como se eles fossem inteligentes de verdade. O cara que é um repetidor de ideia, que tá ali, é o lacrador, né? Tire o seu crucifixo do meu ovário, que não sei o que. Não, a pessoa não parou para meditar sobre o que está dizendo profundamente. Sim. Ela só ouviu uma história que é luta de classe, que ela está lutando pelo bem das pessoas oprimidas, dos frascos e comprimidos, e ela comprou a ideia sem analisar. Então qual é o risco desses caras? O risco desses caras é que eles invertem o jogo. Esses caras é que vão tirar sarro dos caras que vai fazer a pessoa se sentir ridícula do outro lado. Fala, cara, eu tô sendo enganado, tô sendo feito de idiota. E se eu permanecer, é porque eu sou idiota mesmo. Você entendeu? Então os caras falam, esses caras são muito perigosos. Por quê? Porque eles vão desfazer o trabalho de formação de militância dentro de ocupar a escola, sala de aula com professor militante, não é barato. É um processo que custa. Você formar um militante na faculdade para depois se inserir ele na classe de aula via concurso, você imagina, você tem que jogar 150 sementes para colher uma. Então, aí chega um cara na internet, abre um vídeo, atrai 200 mil pessoas e desfaz todo o seu trabalho. Você imagina se vai ter perdão isso, você entendeu? Você imagina, é a mesma coisa, você fala assim, sabe aquela sua poupança de 10 anos? Gastei tudo. É a mesma tipo coisa. Isso. Cara, tinha uma coisa que eu e o Alan, a gente tinha muito isso de, quando a gente conversava, cara, eu e o Alan, na época da Terça Livre, a gente se ligava,
primeiramente, vamos explicar uma coisa pra vocês. Pessoal, o Terça Livre surgiu pela internet e eu e o Alan, a gente se conheceu pessoalmente quando o Terça Livre tinha já 1 ano e meio. Eu e o Alan, a gente fundou o Terça Livre no final de 2018, 2014, e a gente se conheceu pessoalmente em junho de 2016. Já tinha já há um tempo já. Bom, uma coisa que a gente ligava um pro outro todos os dias praticamente, a gente conversava, e tinha uma coisa, cara, que a gente tinha, que era o seguinte, a gente falava, um olhava pro outro e falava assim, mano, o que tá acontecendo? Nós não entendíamos o que estava acontecendo. Falei assim, cara, a gente vai entender isso aqui daqui uns 2, 3, 4 anos, ou até daqui uma década, daqui 2 décadas a gente vai conseguir entender. Você chegou a entender? Então, Até agora, não, entende? até agora eu não entendi. Não, mas tá quase completando uma década, né? Não, já 24. O Terceiro Livre fez 10 anos agora em janeiro, em novembro. Fez 10 anos? Fez 10 Começou anos. em 2014? 2014, dia 22 de... Olha só. Não. Foi dia 22? Eu vou pegar daqui a pouquinho mas foi agora em novembro, fez 10 anos. Teve a live 00 que não foi no Terça Livre, que você comenta sempre. Isso. Né? Que foi no canal do Do Rodolfo Loreto. Rodolfo. Que vai estar aqui dia 14. E assim, é uma coisa que a gente passou... eu lembro porque é o seguinte, eu e o Alan, velho, a gente fazia as paradas e as coisas começavam a dar frutíferos, né? Assim, começavam a dar frutos, né? Você tinha, por exemplo, a gente fez a primeira live que a gente fez com o Echevarria. Cara, isso quando o terceiro tinha... Com quem? Echevarria. É um Martim Echevarria, que é um psiquiatra tomista espanhol. Ah, eu entendi. Minha tia varria. Não, perdão, espanhol não, argentino. Echevarria. Martim Echevarria. E ele, e graças a essa live, ele conseguiu dar palestras na Espanha e tal. Aí eu lembro que eu falei assim, porra, puta programinha de merda, né, velho? Conseguimos alavancar o cara, né? Um puta cara foda. Então assim, era uma coisa que a gente tinha essa... Bom, o próprio nome Terça Livre, né, velho? Terça Livre começou... Chamava-se Terça Livre por quê? Porque era as terças-feiras. E a gente achava assim, mano, a gente só vai ter terça-feira pra falar de assunto. Não tem uma... vou falar mais de uma vez por semana. Vou falar... Né? Não tinha isso, né? A gente achava que, mano, não tem assunto, né? Quando o Terça Livre terminou... A gente tinha 3 lives por dia. A gente achava que uma por semana era muito. Por isso chamava Terça Livre. Porque era terça-feira. Não tinha nenhuma pretensão. Não tinha nenhuma pretensão. Nenhuma. 0. Não, a gente começou a Terça Livre. Eu não sabia o que era monetização. Eu não sabia o que era monetização. Não tinha noção do que era monetização. Tem a primeira grande live, a grande live mesmo, que foi uma que teve o Paulo Eduardo Martins, o Olavo, o Bolsonaro, quem mais? E o Alan, né? Enfim, esses 4 lembro. Tinha mais alguém, mas não, acho que o Benê Barbosa, que era... chamava-se... uma live que chamou Contra o Comunismo Ontem e Hoje. Que era uma live... lendária do Terça Livre, foi antes de monetizar. Ela teve 110 mil visualizações. E eu lembro até hoje que a gente monetizou o canal atrasado, porque a gente não sabia o que fazer. Não sabia nem que existia isso, né? A gente monetizou o canal e falou assim, porra, que bosta, né? Perdemos dinheiro, né? Sei bem como é. Inclusive, o Pedro Couto de Brito aqui deu uma boa noite, grande abraço aí, obrigado aí pelo seu superchat aí, Pedro Couto. Mas, porra, 110 mil pessoas, isso em 2015,
Quando live muito grande dava 1000 pessoas. Cara, era gente pra caralho, Cê- velho. é, Puta gente, que pariu. gente por bosta, velho. Gente por bosta. Isso daria. Isso contando que não era todo mundo que tinha acesso à internet. Não era todo mundo que tinha celular, É. computador, internet em casa. A internet era 1 giga. É, então. 1 giga não, 1 mega, né? giga. 1 giga. É. Nem hoje, né? Mega. 1 giga. Entendeu? Então, exatamente. Então, assim, o terceiro livro começou de maneira muito despretensiosa, cara. Eu acho que até hoje as pessoas têm dificuldade de acreditar nisso porque a gente fez. Cara, é difícil eu e o Alan falar do terceiro livro porque parece que a gente tá, tipo, rasgando seda pra nós mesmos, entendeu? Sim, sim. Pra gente tá Mas meio que. é legal assim, porque, por exemplo, em outras lives que você faz, enfim, em outros tipos de trabalhos, sempre alguém entra comentando sobre, né? Uhum. Então, mas eu o- imagino a mas o- importância mas o Não, O vai, grande vai lance, me levar até o final da vida. Mas eu o, não- o grande lance é que é o seguinte, né? eu sempre vou ser o Ítalo do TL.